Shalom, shalom, meus irmãos, louvado e engrandecido seja o nome do Eterno, Todo-Poderoso. Acabamos de ouvir, né, um louvor falando que me ensina a confiar de novo, me ensina a descansar de novo na tua bondade que é perfeita, soberania a minha espreita e eu me rendo a ti. Que nós possamos nos render ao nosso Pai. Que nós possamos, se em algum tempo das nossas vidas nós é, deixamos de confiar, que nós possamos confiar novamente no nosso Pai. Amém? É, Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a pastora Andréia e nós vamos aqui estar falando um pouquinho hoje da palavra, né? Já tivemos esse momento de adoração. Que o Altíssimo possa falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Que aquilo que ele ministrou ao meu espírito eu possa passar e que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês. Amém? Vamos estar orando em nome de Yeshua HaMashiach. Soberano, eterno Pai, Tu és o grande eu sou, o todo-poderoso, aquele que era, que é, que há de vir e não há outro, Pai. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por tudo o que tens feito por nós e através de nós, Pai. Obrigada pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua graça, ó Pai, que tem nos acompanhado. Obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam, ó Pai, a cada manhã sobre as nossas vidas. Pai, eu quero apresentar nesta hora a minha vida, a vida do meu esposo, a vida da minha filha Radassa, a vida do Azaf. Que tu possas, ó Pai, estar nos guardando, nos livrando de todo ataque maligno, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Também eu oro e apresento cada vida, cada família, Pai, aqui representada. Que tu possas dar ordem aos teus anjos e guardar cada um dos meus irmãos. Aqueles também, ó Pai, que vão assistir depois, que também tu possas alcançá-los, guardando, livrando de todo mal. Que a tua palavra, Senhor, venha como uma semente em nossos corações e ela continue a frutificar a 100 por um, Pai. E que cada dia nós possamos nos render a Ti, nos rendermos, ó Pai, ao Teu amor, à Tua graça. Tu és perfeito em todas as coisas e nós te agradecemos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Eterno. Bem, meus irmãos, é, vamos falar um pouquinho hoje sobre. Peço que abram as Bíblias, né, as Escrituras no livro de Ruth. Nós vamos caminhar um pouquinho hoje falando de Ruth. É, o, o pastor Kleber ele lançou lá no grupo, falando um pouquinho hoje sobre o mês de Tammuz, né, segundo as escrituras, segundo o calendário bíblico, e que nós temos aprendido e temos caminhado né, nessa direção daquilo que tempos e estações que o Eterno tem nos direcionado e tem trazido cada vez mais a revelação da palavra dele, né, para as nossas vidas. E esse portal hoje, como a gente chama, né, que é de um novo mês, de um início de um mês, ele fala que ele vem nos trazer um despertamento para que nós venhamos nos examinar, examinar o nosso coração, né, e nessa questão de examinarmos, né, o nosso coração, nós vamos falar da história de Noemi. Então, por isso, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia no livro de Ruth, no seu primeiro capítulo. E assim, interessante porque o significado de Tammuz, né, que é referente ao mês que se iniciou ontem, a partir das 18 horas, ele vai falar sobre que Tammuz é uma estação de reparo, uma estação de retorno para o Altíssimo. E que seria que é um mês espiritual que ele funciona como
uma oportunidade de vigilância, uma oportunidade de restauração. Não é um tempo de condenação, mas uma convocação, né? Uma convocação do Eterno para que nós venhamos nos ajustar internamente. E nessa estação nós podemos identificar três mandatos. Por exemplo, identificar quais são os ídolos sutis que nós temos ainda em nossos corações, e nós precisamos remover esses ídolos, remover as distrações que muitas vezes essas distrações elas nos causam rupturas profundas, né, com Yeshua. É um tempo também, né, nesse mês de Tammuz, nós temos aprendido que é um tempo também de reparar brechas emocionais, ou seja, curar feridas. É um tempo que o Altíssimo ele vem curar as nossas feridas. É um tempo que essas feridas que geraram um afastamento, distanciamento da vontade do Pai, certo? E é um tempo para que a gente possa, para que o Altíssimo possa reparar isso, né? Para que a gente se volte para o Eterno. É um tempo também é, de retorno sincero, ou seja, de voltarmos ao foco no eterno, né? Antes dessa negligência que muitas vezes, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida, nós nos afastamos, nós nos distanciamos do nosso Pai. E a história que o Altíssimo trouxe para que a gente possa refletir nessa questão de distanciamento, nessas questões de brechas que muitas vezes nós permitimos que alcance as nossas vidas, o Espírito Santo trouxe o livro de Ruth. E no primeiro capítulo do livro de Ruth, e no primeiro versículo está escrito: Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus dois filhos. Ou seja, é, o nome deste homem, né? Ele se chamava Elimeleque. Aí no versículo 2: Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então, aqui a gente vê que Elimeleque, juntamente com sua esposa Noemi e com seus dois filhos, ele decide sair da terra de Belém de Judá, e por causa da fome, porque havia uma escassez. E o que é que acontece? Ao invés de Elimeleque esperar no Altíssimo, ele foge para Moabe, para a cidade de Moabe. Então, a decisão de Elimeleque, né, a escolha dele de sair de Belém rumo a Moabe, ou seja, ele decide por ele mesmo. Por quê? Por que você diz isso? Porque não há registro bíblico de que ele orou e buscou a direção do Eterno. O que ele faz, o que está escrito é: houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Ou seja, ele decidiu, juntou sua família e decidiu ir para Moabe. Ou seja, por conta e eu entendo isso que Elimeleque, por uma decisão apressada, né, motivada ali por aquela escassez momentânea, e que ele, naquele momento, ele ignorou
né? Que o Eterno, ele é aquele que provê, é um Deus de provisão. Então, Elimeleque, ele, através de sua decisão imediata, da sua decisão apressada, ele simplesmente foge para Moabe. E isso vai trazer nessa fuga, por causa da dificuldade de Elimeleque, por causa daquele tempo de escassez ali em Belém, de Judá, vai trazer consequências devastadoras para a vida de Elimeleque, para a família de Elimeleque. E a gente viu aqui, né? Um tempo depois, Elimeleque morre, os seus dois filhos morrem também. E trouxe, de certa forma, essa decisão que Elimeleque teve, trouxe uma destruição para sua casa, para sua família. E aí eu faço uma comparação. Belém e Moabe. Belém significa casa do pão, alimento. É considerada a cidade natal de Davi. Moabe, por outro lado, representa um fruto de rebeldia. Por quê? Porque os moabitas, eles são descendentes do incesto de Ló com a sua filha mais velha. Em Belém de Judá, exige o quê? Uma confiança. Por ser uma casa, por ser um local, por ser uma casa do pão, né, uma casa que tinha alimento, exigia de Elimeleque que ele esperasse o tempo da provisão, esperasse o tempo da escassez passar. Porque Belém, a gente pode considerar que era o lugar do propósito original e da promessa do Eterno para a vida de Elimeleque, para a família de Elimeleque. Enquanto Moabe, ele sai de Belém, onde ele estava ali com o povo que temia ao Altíssimo, o povo que vivia debaixo da provisão do Altíssimo, estava passando por um tempo de escassez, mas era um povo que confiava na mão poderosa do Eterno. Ele sai justamente deste lugar de habitação, desse lugar de cuidado do Altíssimo, de um povo que adorava o Eterno, para um lugar onde um povo insubmisso, um povo incrédulo, um povo que não acreditava no Altíssimo, que não cria nos mandamentos do Altíssimo. Por quê? Ele tem essa decisão por causa dos seus interesses próprios, da sua autossuficiência. Então, eu entendo que sair de Belém, e eu trago agora Belém como a presença do Altíssimo, né, como estar debaixo da mão do Altíssimo, como sair de Belém, como conhecer ao Eterno, por causa de uma escassez temporária, o que acontece? Ele troca a casa de pão, a casa onde ele tinha alimento, a casa onde ele tinha provisão do Altíssimo, e por uma terra de desobediência, por um lugar de morte espiritual. Então, essa é uma decisão que Elimeleque toma e traz toda toda uma destruição para a sua casa, toda uma destruição para a sua família. Então, vamos continuar na leitura da escritura. É, qualquer coisa vocês podem falar no chat, tá bom? Qualquer dúvida, perguntas, se eu puder responder, vamos lá. Então, continuando aqui. Eu parei no versículo 5, né? Que ali está escrito que os seus filhos ambos morreram. E então, no versículo 6, Noemi, ela se dispõe, né? Ela juntamente com as suas noras, ela se dispõe a voltar, a sair da terra de Moabe e voltar para Belém. Mas por que essa decisão? Por que que ela decide isso? Ela decide sair de Belém e voltar para. Desculpe, sair de Moabe e voltar para Belém, porque ela ouve dizer que Belém, a provisão havia chegado, a provisão havia retornado, o tempo de escassez havia acabado. E então ela decide retornar para Belém. E quando ela decide retornar, ela
As suas noras, Orfa e Ruth, também decidem ir com ela. Só que no meio do caminho, ali na caminhada em direção a Belém, ela fala para suas noras: não, fiquem. Vocês não precisam ir. Fiquem com seus deuses, fiquem com a sua família. Eu vou seguir sozinha. E ali, Orfa se despede, uma de suas noras se despede e vai embora. E então fica Ruth. E quando a gente vai para o versículo 16, olha só o que Ruth diz para ela. Disse, porém, Ruth: não instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Altíssimo o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, enquanto Orfa decide retornar para os seus deuses, decide retornar para sua casa, para sua família e não acompanhar Noemi, Ruth tem uma outra decisão. Ruth diz: não, você serve ao Altíssimo e eu vou servir o Altíssimo. Ela diz: o teu Deus será o meu Deus. Aonde, e ela diz assim no final, que é muito, muito forte, ela diz assim, né? Faça-me o Altíssimo que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, isso demonstra que Noemi, ela, vamos dizer assim, ela evangelizou Ruth. Ela falou do amor do Eterno para Ruth. E Ruth creu naquele amor e ela decidiu seguir a Noemi. E eu entendo que ela segue Noemi não é somente por causa de Noemi. Ela segue Noemi por causa do que Noemi pregou, vamos dizer assim, para ela. Do que Noemi ministrou ali durante aquele tempo na casa ali que elas viveram juntas. Ela falou do Altíssimo. Então aquilo entrou no coração de Ruth e Ruth decide, não, eu quero servir também ao Todo-Poderoso, a esse Deus que você serve, e eu vou seguir com você. E elas seguem juntas. Elas seguem juntas para Belém, Ruth e Noemi. E quando nós chegamos no versículo 19, está escrito assim: então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Noemi respondia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E é justamente aqui nesse ponto, irmãos, que nós vamos falar. Porque Noemi, o significado de Noemi significa minha delícia, né? Significa o estado que é de uma pessoa que está plena, né? Que está alinhada com o propósito do Eterno. E vamos dizer assim, que Noemi, ela era judia, né? Da nação de Israel, então cada nome representa, né? Tinha um significado muito forte. Os nomes naquela época não eram nomes em vãos. Havia um significado. E aquele nome representava verdadeiramente aquela pessoa. E Noemi era assim. O significado do nome dela era minha delícia. Só que quando Noemi, ela chega em Belém e as pessoas, a vizinhança, né, os vizinhos ali, não, essa não é Noemi, é ela, Noemi, que foi para Moab e agora está retornando. E ela diz assim para eles: não, não me chamem Noemi, me chamem Mara. E Mara tem um significado de amargura, de amarga, de uma pessoa descontente, né? Uma pessoa raivosa, incapaz até, vamos dizer assim, e eu coloco essa fala por conta do que a gente leu, incapaz de perdoar o próprio Altíssimo. E é essa posição que Noemi ela tem diante dessa fala dela. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso.
Então, irmãos, eu quero trazer que a amargura ela é tão destrutiva que ela reescreve quem somos. Ou seja, ela apagou, né? No caso de Noemi, ela apagou a delícia daquele nome que ela tinha, vamos dizer assim, a delícia da vida, a delícia de servir ao Altíssimo, vamos colocar assim, e gravou, né, a dor como a identidade primária de Noemi. Nós vamos ver ao longo da Escritura que o Altíssimo, ele troca nomes. Por exemplo, no Novo Testamento, Simão se chama Pedro, Saulo se torna Paulo. No, no, no Antigo Testamento, Abrão se torna Abraão, Sarai se torna Sara. Então, o Altíssimo, ele muda o nome. Quando ele vê a identidade daquela pessoa, que aquele nome, né, não condiz com a identidade, com o chamado de que ele tem para a vida daquela pessoa, ele muda o nome. Mas só que aqui não foi o Altíssimo que mudou o nome dela. Ela mesma mudou o nome. Então ela deixou de ser minha delícia, ela deixou de ser Noemi para ser Mara, para ser amarga, para viver dessa amargura. E o que eu acho muito interessante é justamente isso. Ela atribui essa, essa amargura, ela atribui essa situação que ela está vivendo ali, que ela está vivenciando, ela atribui ao Todo-Poderoso. Ela diz: porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. E, amados, a gente precisa focar nisso aqui. Por quê? Porque Noemi, e nós lemos no início, que não foi o Altíssimo que direcionou a família de Noemi para Moabe. Foi uma escolha dela, foi uma decisão deles, melhor dizendo, né? Uma decisão do marido, juntamente com a sua família, eles decidiram ir para Moabe. Não foi uma orientação do Altíssimo. Então, não foi. Aqui não está escrito que Elimeleque orou porque estava um tempo de escassez, eles oraram ao Altíssimo e o Altíssimo vá, Elimeleque, né? Caminhe para Moabe. Não, não foi essa a direção. Não foi essa a direção. Essa decisão foi de Elimeleque e de sua família. Então, o que eu quero trazer é que, como eu falei, né? Escolhas precipitadas por causa de um tempo de escassez vai trazer consequências. E essas consequências, ela pode ser uma morte, ela pode ser perdas, como aconteceu na vida de Noemi, e ela necessita de arrependimento. E a nossa escolha, quando ela é precipitada, amados, ela vai trazer consequências naturais mesmo da vida. Elimeleque escolheu sair de Belém e ir para Moabe. E teve consequências dessa escolha. Teve consequências dessa decisão. E na nossa vida não é diferente. E eu sempre pontuo que escolhas boas, consequências boas. Escolhas ruins, consequências ruins. E Elimeleque, ele teve uma escolha ruim, porque ele estava num local onde era a casa do alimento, era a casa da provisão. Não havia necessidade de Elimeleque e sua família sair de Belém, ou seja, debaixo da proteção do Altíssimo, e ir para Moabe, uma terra onde o povo era incrédulo e insubmisso ao Altíssimo. Então, essa escolha precipitada de Elimeleque, por causa de um tempo de escassez que estava a terra, trouxe uma consequência natural. Trouxe perdas, trouxe a morte dele, do próprio Elimeleque, dos seus filhos, e ainda trouxe uma morte geracional, porque os seus filhos não geraram outros filhos. Então, olhe como uma decisão precipitada, como uma escolha errada, trouxe uma consequência até mesmo para a sua geração, para a geração de Elimeleque, porque os seus filhos não geraram outros filhos. Então, só que o interessante é que Noemi, ela não atribui essa escolha errada, essa decisão de Elimeleque a Elimeleque.
ela nem mesmo a ela atribui ao Altíssimo quando ela diz que porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Amados, o Altíssimo não é aquele, o nosso Pai, o Eterno, não é aquele que nos traz amargura. Ele nos traz delícias, até porque no livro de Isaías 55 está escrito que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. Então, não é propósito do Eterno trazer amargura para as nossas vidas. Nunca foi e nunca será, até porque ele demonstra isso quando ele entregou Yeshua, o seu filho, para morrer por nós naquela cruz. Então, quando Noemi ela declara que o Altíssimo tem trazido amargura para ela, eu entendo que ela terceiriza a culpa, né, da decisão que ela tomou juntamente com a sua família, ela transfere para o Altíssimo. E as nossas dores, é, é, ela exige, né, vamos dizer assim, as nossas escolhas erradas, a gente sempre vai apontar um culpado. Sempre, se a gente sofre a consequência de algo que a gente escolheu errado, que nós nos decidimos precipitadamente, a gente vai culpar alguém. Às vezes nós podemos culpar os nossos pais, nós podemos culpar o governo, podemos culpar os pastores, podemos culpar mesmo o próprio Altíssimo. Porque muitas vezes, dificilmente, nós vamos dizer assim: não, fui eu que fiz a escolha errada, sabe? Eu estou colhendo o que eu plantei. Dificilmente, amados, nós vamos ter essa posição, esse entendimento, se nós não estivermos sendo direcionados pelo Espírito Santo. Nós sempre vamos achar que a culpa é de outra pessoa e não vamos nos responsabilizar. Porque foi isso que Noemi fez. Ela responsabiliza o Altíssimo por aquilo que ela estava passando naquele momento. Então, muitas vezes, nós atribuímos ao Altíssimo as consequências do nosso próprio imediatismo. Nós atribuímos ao Altíssimo, as consequências das nossas decisões erradas, das nossas escolhas erradas. E precisamos verificar isso no nosso coração. Senhor, será que eu não estou atribuindo culpa? Eu estou passando por isso hoje. Será que eu não estou culpando o Altíssimo por conta do que eu estou passando, do que eu estou vivendo? Deixa uma reflexão para vocês. E o que eu quero falar é sobre também, e é sobre isso o foco principal, que é uma palavra tão simples, mas que é de um impacto gigantesco em nossa vida espiritual, familiar, nossa vida física também, que é a prisão do não perdão. É, que é isso, né? Porque, por exemplo, Noemi, ela saiu de Moabe e ela vai até Belém, arrastando, vamos dizer assim, uma corrente espiritual invisível por causa, da falta de perdão. Porque, amados, o perdão, ou melhor, a falta do perdão nos aprisiona. A falta do perdão, ele nos impede de avançar. A falta do perdão, ele nos amarra aos traumas do passado. Então, eu fico presa aqui no presente, né? Eu estou aqui no presente, mas eu estou presa no passado e eu não consigo avançar para o futuro, para o propósito que o Eterno tem para minha vida, justamente por quê? Por falta de não perdoar.
O perdão também, ele nos deixa presos à dor. A falta de perdão, ele vai nos trazer descontentamento. Nós perdemos a capacidade de ver o cuidado contínuo do Altíssimo. A falta de perdão, ele traz, vai trazer para as nossas vidas um rancor que vai nos impedir de viver o que o Altíssimo ele preparou para nossa restauração. Porque, amados, mesmo diante de escolhas erradas, o Altíssimo ele sempre pode reverter o quadro. Basta tão somente nós irmos para Ele em arrependimento, reconhecendo quem nós somos, perdoando e liberando perdão sobre as nossas vidas, nossas escolhas erradas, liberando perdão para os outros que fizeram coisas erradas, porque assim, né? Está escrito que diante da cruz, amados, ninguém tem razão. E a falta, né, do perdão é como se a gente arrastasse uma corrente pela vida, sabe? A gente não avança porque está sempre arrastando aquela corrente ali. A gente não consegue romper, a gente não consegue vencer, porque tem algo que nos aprisiona, tem algo que nos segura, que nos acorrenta. E é justamente essa falta de perdão. Porque o perdão é a única chave capaz de quebrar o ferro da amargura. A amargura, ela é uma raiz, uma raiz uma raiz, vamos dizer assim, uma raiz invisível, uma raiz invisível, mas que vai produzir um fruto venenoso e visível, como por exemplo, a paralisia, sabe? O impedimento de avançarmos. Então, por quê? Porque a pessoa, ela é uma pessoa amargurada, uma pessoa que não perdoa, ela se torna prisioneira de suas próprias emoções. E ela vai criando raízes que vai sufocando a sua vida espiritual. E a falta de perdão, ela verdadeiramente, ou melhor, o perdão, amados, o perdão é fundamental para a gente ter a nossa vida espiritual e a nossa ligação com o Altíssimo. Porque na oração que Yeshua ensina, ele diz assim: perdoa, né? Tem uma parte que diz assim: perdoai, nós estamos orando, Yeshua ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, o perdão, além de deixar-nos, né, aprisionados, nós não recebemos o perdão do Altíssimo se nós não perdoarmos. Ah, irmã, você está dizendo que eu tenho que perdoar? Não, eu não estou dizendo não, está escrito. Então, se você precisa perdoar, perdoe. Independente do que o outro fez. E não atribua as suas decisões erradas ou o que você está passando hoje, não atribua a culpa ao Altíssimo e não atribua a culpa ao outro. E ainda que o outro tenha feito algo contra a sua vida, perdoe. Mas perdoe não, porque perdão, amados, não é sentimento. Perdão é decisão. Eu decido perdoar. Para poder eu seguir em frente, eu caminhar e também sentir a graça do perdão do Altíssimo, porque Yeshua, ele nos perdoou. E ele nos perdoa, porque quem somos nós para não perdoar o outro, independente do que ele fez? É fácil? Não estou dizendo que é fácil. Mas é preciso decidir perdoar. É necessário, é fundamental a questão do perdão para quem quer ter comunhão com o Altíssimo. É fundamental.
Então, vamos lá. Eu estava falando da questão da raiz, né? Da amargura, da, da questão de que a falta, né, de perdão, ou melhor, o perdão, ela é a única chave capaz de quebrar, né, esse ferro, de quebrar essa corrente que nos aprisiona, que nos impede de avançar. Então, é necessário perdoar. E eu entendo também aqui na história de Noemi, aqui no capítulo 2 no versículo primeiro diz assim, né? Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E interessante que o Altíssimo, ele é o Deus de provisão. Ele é Jeová Jireh, né? O Deus de provisão. E ele sempre tem algo, né? Vamos dizer assim, eu vou dizer assim, a provisão oculta do Altíssimo para a vida de Noemi. Porque o nosso Pai, ele é um Deus de provisão e de socorro. E mesmo na nossa ignorância, quando nós fazemos escolhas erradas, ele cuida de nós. E a escolha de Elimeleque verdadeiramente trouxe morte, trouxe esterilidade temporal para a sua descendência. Mas o Altíssimo, ele muda o quadro da vida de Noemi. Então, eu fico imaginando se Ruth, né? Porque a gente vai ler o livro de Noemi. Se você puder, depois você medite. São apenas 4 capítulos. É um livro pequeno e que traz uma história muito rica de edificação para as nossas vidas. A gente vai ver que Ruth ela vai se casar justamente com esse parente, né, da família de Elimeleque. Então eu fico imaginando, e se Ruth não tivesse ido com Noemi, né? Será que talvez Noemi fosse viver a sua vida amargurada até o fim dos seus dias, né? Acorrentada ali na solidão, mas o Altíssimo ele proveu uma porta de escape através de uma nora moabita. Ruth era moabita e Ruth vai com Noemi, se casa com Boaz, certo? E Boaz é pai, né? Acho que se não me engano é pai Ruth vai dar à luz a Obed, lá no finalzinho do livro de Ruth. Deixa eu encontrar aqui, peraí. É pai de Obed, Boaz, né? Ruth dá luz a, a Obed e é pai de Jessé. Eu tô procurando aqui, viu, irmãos? Que eu ainda não encontrei aqui. Aqui, no finalzinho mesmo, no capítulo 4 do versículo 22. Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Então, né? Boaz é pai de Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Olha que tremendo a provisão do Altíssimo, né? Trouxe alegria de volta para a vida de Noemi. Então, mesmo quando escolhemos errado, mesmo quando nós fugimos de Belém, né, e vamos para Moabe, o amor do Altíssimo, ele providencia, o Altíssimo, ele providencia uma rota de resgate para nos guiar de volta. Então, a vida que Noemi estava lá em Moabe, que chegou em Belém amarga, amargurada, ela simplesmente ela faz o caminho de volta. Ela retorna ao alinhamento. Então, primeiro o que eu preciso fazer, se eu estou em Moabe, se eu tomei uma decisão errada, se eu saí da proteção debaixo das mãos do Altíssimo, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso reconhecer o meu erro, fazer a viagem, né, árdua, porque foi uma viagem árdua, de volta à casa do Altíssimo, de volta para a presença dele. E quando Noemi ela retorna, ela encontra a terra produtiva novamente.
Ou seja, o tempo de escassez havia acabado. E eu entendo que quando a gente faz esse retorno para a presença, quando a gente retorna para a presença do Eterno, quando nós nos posicionamos no lugar certo, fisicamente e espiritualmente, o Altíssimo ele volta a dar clareza, ele volta a nos direcionar, né, a nos colocar na direção do seu propósito, do propósito dele que ele tem para as nossas vidas. Porque o eterno, tudo das nossas vidas, irmãos, tudo está escrito e determinado pelas mãos do Altíssimo. Tudo, né? Os nossos dias estão escritos e determinados. Então, quando eu estou posicionada alinhada com aquilo que o Altíssimo quer, ou melhor, com aquilo que já está escrito, quando eu trago a existência, né? Eu digo, como está ali na oração do Pai Nosso, que seja feita na terra, assim como é no céu. Então, eu trago a existência daquilo que já está escrito sobre a minha vida, eu trago a existência do céu e declaro: Pai, faz na minha vida aqui na terra como já está escrito no céu, como já está escrito e determinado pelo Senhor para a minha vida. Certo? Então, assim, nesse tempo e nessa questão de perdão, eu preciso ter vigilância, porque eu preciso entender onde eu estou agindo, né? Se eu saí da provisão do eterno por causa de uma escassez, se eu tomei uma decisão errada, uma decisão precipitada, então eu preciso examinar as minhas decisões, certo? E eu preciso identificar, ou seja, ter um tempo de restauração, que é identificar essa raiz de amargura, onde eu estou terceirizando essa culpa, se eu estou terceirizando essa culpa, se eu estou culpando o Altíssimo, ou se eu estou culpando os outros, e aí então eu decido retornar. E aí a pergunta é: qual é a sua Belém? Eu entendo que Belém é a presença do Eterno. É Ele que é a provisão de tudo, né? Então, se você está longe de Belém, se você está em Moabe, eu oriento você, eu digo, volta para Belém, volta para a presença do Altíssimo, porque é Ele quem vai revelar, e assim, o Altíssimo, ele revela as nossas áreas, ele revela as nossas fraquezas, não para nos condenar, mas para nos transformar. Então, se eu me examino, que tem algo na minha vida, que se tem algo que eu preciso liberar perdão, que eu preciso perdoar, o Altíssimo ele não me condena, mas ele me transforma. E essa é a importância de nós de voltarmos para Belém. Ou seja, não importa o quão longe caminhamos em direção à amargura de Moabe. A questão é o caminho de volta para Belém. E esse caminho de volta, esse retorno para a presença do Pai, ele já foi pavimentado pela graça do Eterno. E ele já foi, ou seja, ele já foi pavimentado por Yeshua. Ele é a nossa ligação para o Pai, né? Yeshua, ele é a nossa ligação, ele é o que nos aproxima do Pai. Então, se por acaso você está longe de Belém, se você não está na presença do Altíssimo, volte para Belém. E esse retorno para a presença do Altíssimo é através de Yeshua, Yeshua HaMashiach. Amém? Então, que nós possamos examinar o nosso coração, se há algo que eu preciso, se há alguém que eu preciso perdoar, ou se eu estou, porventura, culpando o Altíssimo por uma escolha errada que eu fiz, que eu possa liberar perdão. Amém? Nós vamos orar, nós vamos encerrar. Eu agradeço a presença de todos, estou vendo aqui. Shalom, shalom, amada Aparecida, bom te ver. Ô, Glória, irmão Jonas, Joenes.
Minha mãe? Oh, aleluias! A mamãe tá aqui, a gente, oh, glória! Acho que tem mais alguém aqui, minha irmã, oh, aleluia! Deixa eu ver se tem mais alguma carinha aqui. Acho que é a Isabela, não tô vendo o rosto, a irmã Karine. Amém. Tem alguns aqui que não tem nome, só tem o nome do celular. Muito, muito obrigado pela presença de vocês. Que o Altíssimo possa continuar falando e que nós possamos examinar os nossos corações. Amém? Vamos orar para encerrar. Pai, nesta hora nós te rendemos graças. E que tu possas, ó Pai, nos ajudar a examinar, ó Pai, se há em nós algo que nós precisamos perdoar, alguém que nós precisamos perdoar. Espírito Santo, eu te peço que tu possas examinar o coração de cada um que está aqui, Senhor. Examinar os nossos corações, para que nós não venhamos estar acorrentados pela falta de perdão, mas que nós venhamos aprender a perdoar, que nós venhamos decidir, porque perdão é decisão. E nesta hora que nós possamos decidir perdoar, ó Pai, aqueles que nos machucaram, aqueles que nos magoaram, aqueles que nos feriram, que nós possamos perdoar também a nós mesmos por escolhas erradas que nós fizemos. E que nós também, ó Pai, se por algum momento nós culpamos a Ti, que nós possamos nos render a Ti, Senhor, em graça e misericórdia, que é o que o Senhor derrama por nós, graça e misericórdia. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada um que está aqui, ó Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Amém, meus irmãos. Shalom, shalom. Que o Altíssimo vos abençoe. Beijo no coração. E até terça-feira, se ele assim permitir. Shalom, shalom.